Prazer versus obsessão. Primeira parte, tá? Eu tô escrevendo aqui um texto e eu pretendo construir, aprofundar ele um pouco mais. Mas a primeira parte eu quero dividir essas ideias iniciais e eu acredito que vai ser útil. Serão úteis para mim, na verdade estão sendo. E talvez quem escutar esse vídeo consiga aproveitar alguma coisa. A primeira parte é definir o que é obsessão. Obsessão, do ponto de vista positivo, tá? Ela se define no meu texto que estou escrevendo como um desejo intenso por crescimento. Não é um mero acumular de bens materiais, mas é como se você tivesse por obsessão, tá? O seu crescimento, o seu autoaprimoramento, e mesmo que você consiga adquirir ou esteja dentro das suas metas, adquirir bens materiais, que esses bens materiais sirvam para o propósito do seu crescimento, do seu autoaprimoramento, tá? Não é também um simples suprimento de necessidades básicas, não. Porque quando você define essa obsessão, você já parte de uma ideia que as suas necessidades básicas, elas serão, já estarão supridas por completo, tá? E quando eu falo necessidades básicas, é alimentação, moradia, segurança, saúde. Se você está lutando, está estudando, indo atrás de uma dessas quatro coisas, você, como a maioria das pessoas, ainda está, tá, no patamar de ainda conquistar coisas. Você ainda tem necessidades básicas, e essas necessidades básicas, e eu vou me incluir nisso aqui, elas atrapalham um pouco, porque no lugar de você centralizar os seus recursos e a sua energia por completo para crescer e auto-aprimorar, você se preocupa com a conta para pagar, com o aluguel que pagou hoje, mas no próximo mês você tem que ter aquele dinheiro para pagar de novo, você tem que ter um dinheiro de reserva, ou se não tiver de reserva, de qualquer forma você tem que arrumar o dinheiro por causa da sua saúde, porque vez ou outra a gente vai adoecer, a gente vai precisar repor a nossa saúde. Então, assim, isso são necessidades básicas, tá? Que, querendo ou não, nossas necessidades acabam nos atrapalhando. A obsessão está acima disso, tá? É você estar em um patamar que as suas necessidades elas não serão mais um problema, tá? Então, você está além disso. Você vai procurar um autoaprimoramento e um crescimento. É por aí. Porque a obsessão também do ponto de vista negativo, de você só procurar bens materiais, ser obsessivo com coisa, que essas coisas irão lhe trazer uma autodestruição, tá? Existe essa obsessão, mas não é essa obsessão que eu estou passando aqui, que eu estou seguindo, estou ensinando para as pessoas. A segunda parte da obsessão, tá? É você criar, vou até dar uma consultada aqui, um medidor de prazer e um medidor de obsessão, tá? Como assim? O texto inicial que eu estou escrevendo, estou desenvolvendo aqui, o nosso prazer, a nossa obsessão são forças opostas que estão lutando entre si. Claro, pegando a obsessão apenas como a parte positiva dela, que é o nosso crescimento, tá? Então são forças opostas que sempre estarão lutando entre si. Sempre o prazer vai tentar assumir o lugar da obsessão e a obsessão sempre vai tentar assumir o lugar do prazer, tá? O prazer ele sempre vai gastar, desperdiçar, sempre vai fazer a gente estar em um modo, em um patamar, em um comportamento, estado de escassez. A obsessão, do ponto de vista positivo, ela sempre vai contribuir ao contrário, para o nosso crescimento, desenvolvimento e autoaprimoramento. Então, se ela nos puxa para a escassez, o outro tende a nos puxar para a abundância. Então, quando a segunda parte, que é criar um medidor disso, você pode criar uma lista, um telefone, algum bloco de notas que você tiver, pode ser um caderno, pode ser num Word, Excel, no computador que você queira, e você vai criar uma lista. Por exemplo, hoje é sábado, dia 12, se eu não me engano. Então você vai pegar o dia de hoje, no finalzinho da tarde, e você vai criar uma lista. Todas aquelas ações e comportamentos que você fez apenas por distração, por prazer, por satisfação. E esse comportamento de prazer e satisfação, ela tem do princípio que ela não gera lucro, não gera rendimento, não gera nenhum tipo de ganho para a nossa vida, apenas
o mero prazer, prazer por prazer, satisfação por satisfação e distração por distração. E você vai enumerar em outra coluna, tá? Obsessão. Aí você vai colocar o que aqui? São comportamentos que eles vão gerar lucro, que eles vão gerar algum tipo de benefício para sua vida, seja a curto prazo, hoje, amanhã ou daqui a uma semana, seja a médio ou longo prazo. E você pode colocar treino, você pode colocar estudo, você pode colocar alguma tarefa, algum trabalho da sua profissão que esteja atrasado, e isso vai contribuir positivamente para a sua área, tá? E no final você vai fazer um balanço. Qual foi maior? Eu fiz mais coisas que não geram lucro, apenas gasto, ou eu fiz mais coisas que vai gerar um crescimento, um aprendizado para mim, tá? Esse é um método. Você pode criar uma lista, você pode também, usando o telefone, que é o que eu mais utilizo, faz meses, melhor, faz mais de um ano que eu utilizo. O temporizador do telefone, ele vai contar quanto tempo você fica em cada aplicativo. Lógico, ele vai pegar os 3 aplicativos que você mais usa na semana, mas você pode pegar, quando você aperta no aplicativo, pressiona e vai em configurações, você consegue lá ir de uma parte chamada tempo de tela e ver quantos minutos ou quantas horas você ficou naquele aplicativo durante a semana ou durante aquele dia. Então vamos pegar a parte geral, que ele vai pegar os 3 aplicativos que você mais usou. Aí vamos dizer que o primeiro aplicativo que você mais usou na semana foi Netflix, que é um aplicativo de filmes e séries, ou seja, ele vai estar na lista, estaria na lista do prazer. O segundo aplicativo que você mais usa, sei lá, vai ser YouTube, Facebook, Instagram ou qualquer outro aplicativo de rede social. E o terceiro aplicativo vai ser, sei lá, o WhatsApp, por exemplo. Então você, apenas o uso dessa semana e desses 3 aplicativos, você vai ver que você investir mais tempo e energia em aplicativos que não irão gerar lucro para você. Qual é a exceção? Se você tem um produto, uma empresa, ou tem algum canal, algum tipo de coisa que você lucra no YouTube, no Instagram, ou qualquer outra rede social, e você usa isso para promover o seu produto, o seu trabalho, tá? Você não vai entrar aqui, porque isso é trabalho. Agora, se você usa simplesmente por mero prazer, por mera satisfação ou distração, veja que você está gastando seus recursos, você está gastando a sua energia, a sua atenção e seu foco aqui, tá? Quais seriam os outros aplicativos? Sei lá, um aplicativo de PDF, de leitura, um aplicativo tipo Substack, que você escreve e lê, centrado apenas para pessoas que gostam de escrever. Você pode pegar um aplicativo, por exemplo, que tem um aplicativo que eu uso, um aplicativo de questões, tá? Eu vejo a matéria que eu estou precisando estudar naquele semestre ou naquele ano e eu uso ele para fazer questões. Eu vejo quantas horas eu utilizei, tá? E qualquer aplicativo que você for utilizar para estudar, para treinar, um aplicativo também que tem monitor de água, de caloria, de dieta, de exercício, de corrida, que eu utilizo de corrida, o Tabata também, que você vai cronometrar o exercício que você vai fazer. Então esses N aplicativos que você pode utilizar para o seu crescimento em várias áreas da vida. Final da semana, você vai pegar e ver o uso do telefone. Estou pegando como exemplo o telefone. Quais aplicativos eu utilizei para o meu crescimento e quais aplicativos eu utilizei por mera satisfação e distração e prazer. Vai fazer um balanço, tá? E aí você vai criar um medidor, seja lista, como eu citei no início, pode ser um aplicativo, o temporizador do seu telefone, no sistema de qualquer telefone, acredito que tenha, e você pode fazer um calendário semanal, tá? Você olha na semana, você pode criar isso no Excel, no Word ou manual mesmo, só que manual dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes dá preguiça de fazer isso. Aí você vai criar um calendário semanal e colocar as atividades que você fez durante a semana, tá? Pode ser quinzenal, mensal, você vai escolher o que for mais prático e que vai se adaptar à sua rotina. E você vai fazer esse balanço, tá? A ideia é criar um medidor de prazer e um medidor de obsessão, tá? Pegando a obsessão do ponto de vista positivo. E você vai ver qual está acima, qual é a área que eu estou aplicando mais as minhas energias e os meus recursos, tá? Para que fazer isso? Quando você faz isso e você tem o resultado desse uso de medidor que você criou, você vai conseguir corrigir comportamentos nocivos, comportamentos ruins. Eu coloquei aqui comportamentos desperdiçadores, essa palavra que eu queria falar
para vocês exatamente. Por que desperdiçadores? Porque aquele comportamento que ele vai gerar só gasto na minha vida, que ele vai gerar só gasto de tempo, ele não vai me trazer o resultado positivo, lucrativo para minha vida. Eu tenho ou eliminar esse comportamento, só que eliminar de início não é legal, porque vai ser difícil, porque você vai passar por abstinência, porque isso já é um comportamento, se é um comportamento, provavelmente já é um hábito. Então você pode diminuir esse comportamento. Poxa, eu preciso ficar, por exemplo, mais tempo treinando e estudando do que simplesmente assistindo séries em algum na Netflix ou qualquer outro aplicativo de séries e filmes. Então, você vai ter esse feedback e em cima desse feedback, você vai selecionar e tomar decisão. Quais comportamentos eu preciso manter, quais comportamentos eu preciso eliminar, se for possível, e quais comportamentos eu preciso, ou quais atividades e tarefas eu preciso diminuir. Tá? E claro, sempre o objetivo disso aqui é você visualizar mais o seu crescimento, tá? E a terceira parte aqui seria resultados, tá? O que é obsessão, criar um medidor, e a terceira parte são os resultados. Eu não vou falar muito de resultados, eu só vou falar uma coisa. Só vou falar uma parte que é resultados, eles não mentem, tá? Resultados, eles não mentem. Resultados, ele é uma consequência dos meus hábitos, consequência dos meus comportamentos, consequências das minhas decisões, tá? E o exemplo que eu coloquei aqui para falar, que são as 3 áreas que mais influenciam a vida das pessoas, é contra-cheque. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com o salário que ganham. Aí você vai olhar, por que eu tenho um salário X? E esse X não dá para suprimir as necessidades, tá? Aí você vai olhar os seus comportamentos e os seus hábitos. E porque você tem e você ganha essa quantidade, tá? A segunda coisa é peso. A maioria das pessoas ou estão acima do peso, não estão satisfeitas com seu peso, gostaria de ter um corpo melhor, mais bonito, claro, isso é a parte estética e mais saudável como consequência. E a terceira parte é a inteligência, tá? Todo mundo gostaria de aumentar a inteligência, aumentar o comportamento e dominar certas habilidades que elas ou não têm ou ainda têm, mas não estão desenvolvidas ao ponto de isso gerar algum rendimento satisfatório para a pessoa. E esses resultados que eles não mentem, tá? Eles dizem exatamente a habilidade que eu construí, exatamente o conhecimento que eu acumulei ao longo do tempo, e eles também, o resultado, ele é um sinalizador daquilo que eu ando fazendo nos últimos anos, tá? Onde eu tenho investido, onde eu tenho estudado, onde eu tenho depositado meu tempo, meu foco, onde eu tenho depositado mais as minhas energias, tá? Ainda pegando aquela parte do título do vídeo que eu vou colocar depois, prazer e obsessão. Se você investiu mais em prazer, se você investiu e gastou mais energia com sair da realidade, da fuga, e todo fim de semana, o que eu faço? Eu não gosto do emprego, não gosto do salário que eu ganho, não gosto da minha rotina, e fim de semana, feriado ou qualquer folga que eu tenho, eu vou correr, eu vou fugir para distração, vou correr para o prazer. Só que lembre, você não está satisfeito com a sua vida, salário e rendimento. Então por que no tempo livre que você tem, mesmo que seja pouco, você não investe na obsessão? Porque essa obsessão ela vai trazer e ela vai trazer benefícios, já que eu vou centrar minha energia e o pouco de recursos que eu tenho e o pouco de tempo que eu tenho em coisas que vai contribuir para o meu crescimento e que talvez não agora, de forma imediata, mas a longo prazo, isso pode me trazer resultados. E um resultado bem simples é tirar você de onde está. Tirar você desse estado de insatisfação com o salário, com o ambiente, com as pessoas, tá? E o que eu quero dizer aqui? Quem vai vencer essa luta de prazer e obsessão, tá? Quem vence é sempre, eu não vou dizer que é sempre prazer, não vou dizer que é sempre a obsessão, mas o ganhador dessa luta, desse conflito, dessas duas energias, que sempre vai tentar nos puxar para um lado e para o outro, tá? Ela vai gerar o resultado, que é o resultado que como está a sua vida, como está a minha vida. Claro que só saber disso não muda nada. Eu tenho que fazer esse passo a passo, fazer essa avaliação, ver o que é aplicável em minha vida e começar a fazer poucas mudanças, tá? Mudanças radicais e drásticas, ela pode funcionar por um tempo, mas esse tempo vai ser muito curto, você vai ficar mais frustrado e você vai ter a falsa impressão, isso não funciona, isso não é para mim, e essa vida que eu estou acostumado, mas eu estou insatisfeito, tá? Só tende a aumentar.
só tende a piorar. Então, veja bem, anote, faça as suas anotações, faça as suas reflexões, veja o que é aplicável para a sua vida, tá? E siga esse passo a passo, crie o seu próprio passo a passo, mas lembre-se, resultados não mentem, tá? A segunda parte que futuramente eu pretendo fazer é como pegar esses conceitos de forma mais prática, de forma mais minuciosa e aplicar na vida da o máximo de pessoas possíveis, porque para algo ser aplicável ela tem que ser simples, direta e objetiva. Espero que eu tenha alcançado isso, mas isso que eu transmiti até agora eu tenho aplicado à minha vida, eu tenho tido resultado, e quando eu não tenho resultado que eu quero, quando eu não tenho quando eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu volto para cá e vejo, poxa, o prazer está vencendo, a distração está vencendo, aquilo que não gera lucro, eu estou gastando mais tempo, eu estou desperdiçando mais tempo, por isso que eu estou abaixo do que eu poderia ser, fazer e conquistar.